Muito boa noite, queridos amigos e irmãos na fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto, quarto domingo de Páscoa, conhecido e celebrado Domingo do Bom Pastor. E é sobre esse tema que nós vamos meditar na noite de hoje. Desejo que Deus abençoe esse nosso momento de culto e nós vamos iniciar cantando o hino número 55 do Cancioneiro Louvai ao Senhor. Nós temos também a letra projetada aqui ao lado. Nós iniciamos esse nosso momento de culto em nome do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, neste momento nós também queremos, de forma sincera e verdadeira, confessar os nossos pecados ao nosso Deus, na certeza de que Ele, como um Pai amoroso, como um Pai que quer acolher em seus braços os seus filhos arrependidos, Ele com certeza nos concederá o seu perdão. Nós confessamos assim os nossos pecados, ó Deus de todo poder, nosso Criador e Redentor. Nós, pobres e miseráveis pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros e que cometemos todos os dias pecados contra ti e contra o nosso próximo, com palavras, pensamentos e ações. Recorremos, portanto, Senhor, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus de toda misericórdia, tu que entregastes o teu único Filho para que morresse por nós, te pedimos, tenha compaixão de nós e, por amor de Jesus, nos conceda a remissão de todos os nossos pecados e, pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade e a reta obediência à tua palavra, para que, por tua graça, nós possamos alcançar a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Celeste, teve compaixão de cada um de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor do seu nome, o nosso Deus nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus deu o poder de serem feitos também seus filhos e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Amém. Que Deus conceda esta graça a cada um de nós. Nós vamos ouvir a leitura do Salmo para este nosso culto. O Domingo do Bom Pastor
é o salmo indicado, o salmo número 23, talvez o salmo ou um dos salmos mais conhecidos. Salmo número 23, salmo do rei Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo, Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, seja toda honra e glória, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Nós vamos cantar mais um hino Oráculos Divinos. O texto da epístola nós encontramos na primeira carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 19 até o versículo 25. O apóstolo Pedro fala sobre a importância que tem os nossos sofrimentos, não quando nós somos culpados, mas quando nós sofremos por fazermos o que é certo, sendo inocentes, e ele fala também e nos lembra que nós somos o rebanho do bom pastor Jesus. 1 Pedro 19 até o versículo 25. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso, pois foi para isso que Ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos.
Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos sofrimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Essas são as palavras da epístola. O texto do Santo Evangelho, registrado conforme João, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 10, Jesus faz de novo aqui alusão à imagem do bom pastor, mas ele se compara não ao bom pastor aqui, mas ele se compara à porta por onde entram e saem as ovelhas. Evangelho conforme João, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 10. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé, dizendo em conjunto as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à nossa mensagem, à nossa reflexão desta noite, nós vamos cantar o hino O Meu Pastor é o Bom Jesus. Pastor.
Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco neste momento, que essas palavras do nosso Deus, a qual nós vamos meditar neste momento, realmente tragam frutos em nossas vidas. Amém. Queridos irmãos e irmãs, alguns anos atrás, lendo um encarte falando a respeito da Revolução Farroupilha, aquele acontecimento lá que marcou a história não só do estado do Rio Grande do Sul, mas também a história do Brasil, dizia o seguinte nesse encarte: no Rio Grande do Sul, na época da Revolução Farroupilha, não somente se vivia de uma forma diferente do que se vive hoje, mas também se morria de uma forma diferente. E continuava então o encarte dizendo: nas cidades e vilas, a morte era anunciada pelo sino da igreja, com toques específicos para homem, mulher, criança ou idoso. Quando no século passado a província do Rio Grande do Sul enfrentou uma epidemia de cólera, o presidente da província insistiu junto ao bispo para que fossem suspensos os toques de sino, porque deixavam a população em constante expectativa. O bispo, por sua vez, respondeu que os toques não iriam parar, pois lembravam a todos que mais cedo ou mais tarde iriam morrer e assim seria bom que se preparassem espiritualmente para este momento. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Deus eterno, me proteges e me diriges. Essas palavras, elas não foram escritas por um sábio estudioso. Elas foram escritas por uma pessoa simples. Uma pessoa, assim como eu e você, que viveu momentos tristes, momentos felizes na sua vida. Uma pessoa comum. Davi era o nome dele. Ele escreveu essas palavras quando a morte batia a sua porta, quando ele tinha um risco iminente de ter a sua vida abreviada. E diante desta situação, o grande rei Davi, ele se reconhece na figura de uma ovelha, daquele animal tão frágil, daquele animal tão fraco, daquele animal tão indefeso. E era assim que o rei Davi se sentia diante da morte, fraco, frágil e indefeso. E ele se vê então nessa figura das ovelhas porque ele conhecia muito bem as ovelhas. Ele tinha sido um guardador, ele tinha sido um pastor de ovelhas durante muitos anos, antes de se tornar o grande rei do povo de Jerusalém, do povo de Israel. Tantas e tantas vezes, o rei Davi, na qualidade de pastor de ovelhas, ele precisou arregaçar as mangas, ele precisou se colocar em risco, até a sua própria vida em risco, para poder servir e salvar as suas ovelhas de um perigo maior. O rei Davi conhecia muito bem esta relação entre a ovelha e o seu pastor. E por isso, Davi chama o nosso Deus eterno de bom pastor, porque na companhia deste Deus, Davi se sentia tão seguro como as ovelhas estavam seguras na presença dele enquanto ele cuidava delas. O nosso Senhor Jesus, ele é o nosso divino pastor. E ele disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelo seu rebanho. O nosso Senhor, o nosso bom pastor Jesus veio ao mundo porque de fato todos nós éramos como ovelhas perdidas sem um rebanho, como lembrou o apóstolo Pedro na epístola de hoje. Nós estávamos perdidos na nossa existência aqui no mundo e por isso Jesus vem como bom pastor para nos guiar, para nos consolar e dar tudo o que nós necessitamos. Por que Jesus veio ao mundo? Jesus veio ao mundo porque neste mundo existe uma doença muito mais grave do que a Covid-19, muito mais grave do que o cólera, que foi uma epidemia na época da Revolução Farroupilha, muito mais grave do que a gripe suína, muito mais grave do que o câncer ou qualquer outra doença que nós conheçamos. Jesus
precisou vir ao mundo porque o mundo foi tomado, foi contaminado pela doença mais grave que existe, que é o pecado. Jesus, ele veio para defender o seu rebanho, ele veio para fazer de tudo para salvar esse rebanho, ao ponto de entregar a sua própria vida à morte na cruz, para que nós, seu rebanho, pudéssemos ter uma vida não só aqui neste mundo, mas especialmente uma vida eterna no céu. Queridos irmãos e irmãs, nós que já conhecemos a palavra de Deus, nós que já fomos chamados para o rebanho de Cristo, já pertencemos a este rebanho, nós devemos dar glórias a Deus por isso. Mas nós devemos lembrar também que o mundo ainda está cheio de ovelhas perdidas, de ovelhas que ainda não fazem parte do rebanho de Cristo, que estão por aí vagando pela escuridão do pecado neste mundo. São ovelhas que estão desencaminhadas, mas que também devem fazer parte do rebanho de Cristo. Nós somos seus instrumentos para isso. E aí alguém pode perguntar: mas pastor, como é que eu faço para ser uma ovelha do rebanho do divino pastor Jesus? Existe uma questão fundamental: crer, ouvir o chamado, ouvir as palavras do bom pastor Jesus e crer nele como seu Senhor e Salvador, seguir as suas orientações, alimentar-se nesta palavra salvadora e colocá-la em prática, servindo ao nosso próximo com os nossos bens, com o nosso tempo, com o nosso corpo, com as nossas habilidades, servindo ao nosso Deus, agindo em amor para com as pessoas que Ele colocou ao nosso redor. Queridos irmãos e irmãs, infelizmente, por mais que o ser humano tenha tentado de todas as formas prolongar a nossa vida aqui na Terra, nós sabemos que esta vida não é muito grande. Ela não dura para sempre. A qualquer momento, esta vida pode chegar ao final. O sino da igreja nos alerta. O som da sirene das ambulâncias nos chamam a atenção. Quando lá no interior nós ouvimos o locutor dizendo na rádio: atenção para a nota de falecimento e convite para sepultamento, parece que nos falta o ar. Porque são coisas que nos lembram a brevidade da nossa vida. E para vivermos bem esta vida que é curta aqui no mundo, não basta nós sermos corajosos, é preciso nós termos fé no nosso Salvador Jesus, no nosso pastor celestial. E é importante lembrar, como disse Davi: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Deus eterno, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Que consolo que o rei Davi encontrou no seu bom pastor. E esse consolo nós também podemos encontrar no nosso bom pastor, porque ele está conosco enquanto passamos por este vale de sombra da morte, quando passamos por tantos sofrimentos durante a nossa vida aqui na terra. Queridos irmãos e irmãs, quando nós ouvimos o som do sino, ou qualquer outro som ou uma imagem que nos lembra a brevitude desta vida, vamos nos lembrar do paraíso celeste que o nosso Senhor Jesus Cristo foi preparar, lá onde o nosso pastor divino nos espera de braços abertos. Vamos nos lembrar que o bom pastor Jesus, ele morreu na cruz por mim e morreu na cruz por você. Creia nele como seu Salvador. Respeite e obedeça como seu Senhor, aquele que é dono da sua vida. E que possamos desta forma fazermos com que o rebanho de Cristo aumente cada vez mais, para que tantas outras ovelhas perdidas possam se juntar a esse rebanho do bom pastor, e assim juntos provarmos e gozarmos da vida eterna no céu, louvando esse nosso Senhor, seguindo os seus passos e provando esta herança maravilhosa que Ele conquistou para nós. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus, que é muito maior do que o nosso entendimento humano pode compreender,
guarde os nossos corações e as nossas mentes para a vida eterna. Amém. Nós vamos cantar mais um hino Jesus em Tua Presença. Queremos neste momento, de forma humilde, nos colocar diante do nosso Deus em oração, colocando a Ele, ou levando a Ele todo o nosso louvor e gratidão, também colocando diante dEle todos os nossos pedidos. Senhor Deus, Pai Celestial, nós, ovelhas do Teu rebanho, chegamos ao Teu santo trono neste momento. Aceita o nosso louvor por nos alimentares com os verdes pastos da Tua Palavra. Por nos levares às águas tranquilas do Teu perdão, te agradecemos muito. Restauraste nossas almas ao nos guiar por caminhos da retidão de Cristo. Por Tua misericórdia e piedade, que estão conosco todos os dias, nós te agradecemos, Senhor. Contudo, ó Pai, apesar da Tua misericórdia e piedade, muitas vezes nos desviamos dos caminhos justos. Falhamos em mostrar misericórdia e piedade aos outros. Perdemos a paciência para suportar o sofrimento que nós mesmos causamos por causa de julgamentos errados. Não apenas ficamos impacientes com nós próprios, mas também críticos e impacientes com outras pessoas. Não aprendemos a sofrer com paciência, especialmente quando o sofrimento vem sobre nós injustamente. Muitas vezes esquecemos que Cristo sofreu injustamente por causa dos nossos pecados. Muitas vezes agredimos com palavras e atos aqueles que nos ofenderam. Por esses e muitos outros pecados, numerosos demais para serem mencionados, nós te pedimos perdão, Senhor. Envia o Teu Espírito Santo para fortalecer a nossa fé, que Ele possa nos ajudar a reconhecermos que Jesus Cristo é a única entrada para o Teu reino. Ajuda-nos a crer que Ele é a única fonte de uma vida abundante para o aqui e o depois. Ajuda-nos a entender que a vida abundante não consiste apenas de coisas que possuímos, mas especialmente dos tesouros que acumulaste para nós em Teu reino. Ó amado Pai Celeste, queremos Te louvar, porque nesta semana concedestes mais um ano de vida às nossas irmãs Salete Coradim, a Cleri Lopes, a Marlene Ruff e também no dia de amanhã a pequena Helena de Lima. Te agradecemos, Senhor, porque Tu tens sido o bom pastor dessas nossas irmãs.
conduzindo-as pelos bons caminhos, levando e dando conforto a elas. Assim, Senhor, te pedimos que continues protegendo elas de todo o mal, especialmente neste mundo que nós atravessamos momentos de grande dor e solidão. Senhor, abençoa os nossos líderes, os líderes da nossa igreja, dando a eles habilidade para executarem a Tua vontade. Atende as nossas petições, em nome daquele que é a porta de entrada à Tua Divina Majestade, Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vamos todos orar em conjunto a bênção do nosso Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Para encerrarmos esse nosso momento de culto, nós vamos cantar ainda o hino Vou Cansado Repousar. Assim chegamos ao final de mais este culto, ainda neste período de distanciamento social, ainda sem podermos ter a nossa comunidade aqui dentro da igreja, mas continuamos louvando a Deus pelo privilégio de podermos continuar compartilhando a sua palavra, continuar nos alimentando nessa palavra. Convite especial para terça-feira, neste nosso horário das 19h30, nós teremos um bate-papo com o pastor André, lá da comunidade São João do Auer. Nós vamos falar um pouco sobre o projeto que eles têm de assistência social, de ação social. Nós vamos falar então sobre esse tema na terça-feira às 19h30, aqui no Facebook da comunidade. Então, estão todos convidados a acompanharem. Lembrando que neste momento, especialmente neste momento, o nosso amor, a nossa prática cristã, ela não pode parar. Nós devemos estar sempre atentos às necessidades do nosso próximo e dispostos a servi-lo em amor. Desejo a todos uma abençoada noite de descanso, um abençoado domingo. Nos vemos na terça-feira às 19h30. Boa noite a todos.